Luiz Fux detona Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes na segunda turma do STF. Decisão histórica. Fux rompe o silêncio. A reviravolta na segunda turma do STF. O Supremo Tribunal Federal presenciou um momento histórico que promete marcar uma inflexão no comportamento da Corte. Luiz Fux, ministro conhecido por sua trajetória técnica e postura muitas vezes reservada, protagonizou um embate direto contra as práticas que vêm sendo denunciadas há anos por juristas, constitucionalistas e pela sociedade brasileira: o ativismo judicial desmedido praticado por Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. A sessão da segunda turma do STF revelou fissuras profundas no que muitos consideram um bloco monolítico de poder. Fux não apenas divergiu tecnicamente de seus colegas, mas o fez de maneira contundente, expondo contradições, excessos e o que especialistas classificam como verdadeiras violações ao devido processo legal e à Constituição Federal. O contexto do embate. Durante décadas, o Supremo Tribunal Federal brasileiro construiu uma reputação de guardião da Constituição. Entretanto, nos últimos anos, especialmente sob a presidência de ministros que expandiram os poderes da Corte para além dos limites constitucionais, o STF transformou-se em algo muito diferente do que os constituintes de 1988 imaginaram. Alexandre de Moraes, desde que assumiu a relatoria de inquéritos polêmicos como o das fake news e dos atos antidemocráticos, acumulou poderes que nem mesmo durante a ditadura militar um juiz brasileiro possuiu. Agindo simultaneamente como investigador, acusador e julgador, Moraes criou um precedente perigoso que coloca em xeque os fundamentos do Estado democrático de direito. Gilmar Mendes, por sua vez, é conhecido por decisões monocráticas que frequentemente contrariam entendimentos consolidados, gerando insegurança jurídica e a percepção de que o direito no Brasil é subordinado a preferências políticas e ideológicas de determinados magistrados. A posição de Fux: técnica jurídica contra a arbitrariedade. Luiz Fux construiu sua carreira como um dos mais respeitados processualistas do país. Autor de obras fundamentais sobre direito processual civil, professor e magistrado de carreira, Fux sempre primou pela técnica e pelo respeito aos ritos processuais. Sua chegada ao STF foi saudada como a incorporação de um jurista de alta qualificação técnica à Corte. Na sessão que se tornou objeto de análise e debate nacional, Fux apresentou argumentos jurídicos sólidos que desmantelaram a lógica utilizada por Moraes e Gilmar em suas decisões. O ministro destacou violações claras ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio do juiz natural, pilares inegociáveis de qualquer sistema jurídico que se pretenda democrático. Fux questionou abertamente a prática de decisões monocráticas que atropelam direitos fundamentais sem o devido debate no plenário. Apontou que a concentração de poderes nas mãos de um único magistrado, especialmente quando este acumula funções incompatíveis, configura uma deformação institucional grave. Os alvos da crítica: Moraes e Gilmar. Alexandre de Moraes personifica o que há de mais controverso no ativismo judicial brasileiro contemporâneo. Suas decisões no chamado inquérito das fake news resultaram em prisões, censuras, bloqueios de redes sociais e perseguições a cidadãos comuns, jornalistas, empresários e parlamentares. Tudo isso sem respeitar os procedimentos básicos que garantem o direito de defesa. A atuação de Moraes tem sido comparada por juristas renomados a práticas típicas de regimes autoritários. A possibilidade de um juiz determinar investigações, produzir provas, ordenar prisões e julgar os acusados, tudo sem controle externo efetivo, é incompatível com a separação de poderes e com os princípios republicanos. Gilmar Mendes, embora com estilo diferente, compartilha com Moraes a prática de decisões que frequentemente surpreendem pela falta de fundamentação adequada ou pela contradição com precedentes da própria Corte. Suas manifestações públicas, muitas vezes carregadas de conotação política, reforçam a percepção de um judiciário que abandonou a neutralidade para tornar-se ator político partidarizado. O significado da postura de Fux. A atitude de Fux na segunda turma representa mais do que uma divergência técnica pontual. É um sinal de que mesmo dentro do STF existem ministros preocupados com o legado que a Corte deixará para as futuras gerações. A história não perdoa instituições que se desviam de sua missão constitucional para servir a interesses políticos momentâneos. Ao confrontar Moraes e Gilmar, Fux resgatou princípios fundamentais que estavam sendo soterrados pelo ativismo desenfreado. Demonstrou que é possível, e necessário, defender a Constituição sem transformar o judiciário em um poder sem limites e sem controle. A reação da sociedade e dos juristas. A manifestação de Fux repercutiu imediatamente entre constitucionalistas, advogados e na sociedade civil organizada. Entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil, embora muitas vezes silentes diante dos abusos, viram-se pressionadas a reconhecer a legitimidade das críticas apresentadas pelo ministro. Juristas de renome,
que vinham alertando sobre os riscos do autoritarismo judicial, encontraram em Fux um aliado inesperado dentro da própria corte. Suas palavras forneceram respaldo técnico e institucional para o debate que a sociedade brasileira precisa ter sobre os limites do poder judicial. Nas redes sociais e nos meios de comunicação independentes, a postura de Fux foi amplamente celebrada. Brasileiros cansados de ver direitos fundamentais sendo atropelados em nome de uma suposta defesa da democracia viram na atitude do ministro um sopro de esperança de que o STF ainda pode retornar aos trilhos da legalidade. As implicações para o futuro do STF. O embate na segunda turma não é um evento isolado, mas sintoma de tensões maiores que atravessam o Supremo Tribunal Federal. A Corte encontra-se em uma encruzilhada: ou retoma sua função constitucional de guardião imparcial da lei maior, ou consolida-se como instrumento de poder político sem legitimidade democrática. A postura de Fux pode inspirar outros ministros a exercerem sua independência e compromisso com a técnica jurídica, em vez de seguirem automaticamente as diretrizes dos ministros mais ativistas. Cada divergência fundamentada, cada voto que resgata princípios constitucionais, representa um passo no longo caminho de recuperação da credibilidade institucional do STF. O Brasil não pode permanecer refém de um judiciário que legisla, administra e julga segundo critérios políticos e ideológicos. A separação de poderes não é uma sugestão, mas condição essencial para a democracia. Quando um poder se hipertrofia e invade as competências dos demais, o que se tem não é democracia, mas tirania disfarçada de legalidade. O papel da imprensa e da opinião pública. É fundamental que a sociedade brasileira acompanhe atentamente os desdobramentos deste conflito institucional. A grande mídia, frequentemente alinhada com as posições de Moraes e do ativismo judicial, tende a minimizar ou distorcer episódios como o protagonizado por Fux. Cabe aos veículos independentes e à imprensa livre garantir que a verdade chegue aos cidadãos. A opinião pública tem poder decisivo neste embate. Quando a sociedade se mobiliza, quando exige respeito à Constituição e aos direitos fundamentais, os poderes constituídos precisam ouvir. A pressão popular legítima é instrumento essencial de controle democrático sobre instituições que, como o STF, não são eleitas, mas devem prestar contas à nação. Conclusão: um momento decisivo. A atuação de Luiz Fux na segunda turma do STF, confrontando diretamente as práticas de Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, representa um marco que pode definir os rumos do judiciário brasileiro nos próximos anos. É a prova de que resistência institucional ao autoritarismo judicial é possível e necessária. O Brasil precisa de um Supremo Tribunal Federal que respeite a Constituição, que defenda direitos fundamentais em vez de violá-los, que atue com imparcialidade em vez de servir a agendas políticas. A postura de Fux demonstra que este caminho, embora difícil, ainda está aberto. Cabe à sociedade brasileira apoiar aqueles que, dentro das instituições, lutam pela legalidade e pela democracia real, não a democracia de fachada que serve apenas para legitimar abusos. O futuro da República depende de que cada cidadão compreenda a gravidade do momento e assuma sua responsabilidade na defesa das liberdades constitucionais. A decisão de Fux não foi apenas um voto divergente em um julgamento. Foi um ato de coragem institucional, um resgate de princípios que pareciam esquecidos, um lembrete de que o direito ainda pode prevalecer sobre o arbítrio. E isso, por si só, já representa uma vitória para todos os brasileiros que acreditam na justiça e na democracia verdadeira. Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude a abrir os olhos de mais brasileiros para esse debate fundamental. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar a verdade que a grande mídia não mostra.